Bora lá. Começamos agora mais um episódio do The House Talks. The House. Hoje estamos em uma presença... Pô, quem que nós temos aqui hoje, Diogo Estamos em Portugal? outro nível, Hoje, eu diria pô, assim. incrível. Caraca, cara. Nós vamos receber aqui... Um grande amigo meu, que é o Dr. Murilo Pereira. É um cara que eu conheci através da Leda Nagli e do Duda, que são meus grandes amigos também. E eu fiz um evento, uma participação no evento dele, que sabe tudo sobre intestino e... Enfim, os nutricionistas amam esse cara. O Dr. Murilo é mestre em ciência dos alimentos. Olha que E legal. como esse assunto era profundo demais para duas bestas que nem a gente, Tanto que eu falei intestino, olha, nem era isso. Nós pedimos ajuda do Dr. João Cabral para a gente poder elevar um pouquinho o nível das perguntas. O Cabral, que já é sócio aqui do The House Talk. Sim, o Dr. João Cabral, a gente já fez vários episódios aqui, foi um sucesso, inclusive. É nosso... É sócio, realmente, como você falou. Muito obrigado, muito obrigado pela presença de vocês. Dr. Murilo, primeira vez, muito prazer em conhecê-lo. Obrigado. Vamos falar dessa coisa do intestino, que como é importante o intestino na vida das pessoas. É isso. Obrigado pelo convite, obrigado, Diogo. Aliás, obrigado a todos. né, você me dá a liberdade de poesia, conhecido como Dr. Cocô. Ah, é? Cara da bosta. Como é que foi a entrevista? Foi uma bosta, mas no bom sentido. Doutor isso, Murilo, né? para começar, o que é a tal da modulação intestinal? Então, é uma possibilidade de, através de estratégias alimentares, fazer com que esse órgão, que é o nosso maior órgão em extensão no corpo, nós estamos falando em 200 metros quadrados, quando a gente considera as vilosidades intestinais, nós estamos falando de o tamanho de uma quadra de tênis. E nós entramos em contato com essas células ao longo da nossa vida, todos os dias, desde o nascimento até a morte. E essa comunicação do corpo através dessas células permitem um equilíbrio ou um desequilíbrio. Onde a condição de equilíbrio é chamada de eubiose ou homeostase, que é a saúde do que está conosco nesse intestino. E o desequilíbrio disso é disbiose. Então, o que é a modulação desse ambiente intestinal? É garantir uma condição de equilíbrio, tanto na sinalização das células, em produzir enzimas nesse ambiente intestinal, ter uma absorção de nutrientes adequada. Porque às vezes a gente pensa que é comer corretamente, mas a gente não é o resultado do que a gente come. A gente é o resultado do que a gente digere, absorve e também do que nós excretamos. E em animais é muito fácil entender isso, né? Porque o cachorro faz cocô mole e a primeira coisa que tu pensa é o que ele comeu de errado. E se um indivíduo faz cocô mole, a primeira coisa que ele pensa é preciso tomar um Imosec pra não cagar mais, né? Ele quer trancar esse cocô. E não é o correto, né? Nós precisamos modular, equilibrar esse ambiente intestinal. E tem uma frase fantástica de um gastroenterologista que ele fala que o intestino é tão importante que o intestino não é Vegas. Porque o que acontece em Vegas, fica em Vegas. E o intestino não, né? O que acontece nele repercute longe. Então ele não é Vegas. E aí ele repercute no comportamento, ele repercute nas doenças autoimunes, ele repercute em transtornos comportamentais, né? Que é aquele indivíduo enfesado. E diz que o enfesado é literalmente o cheio de bosta, né? O cheio de fezes. Então a pessoa tá cheia de fezes, ela tá enfesada, ela não vai ao banheiro e tal. Então, quando a gente tem um indivíduo que tem uma alteração intestinal, ele pode estar mais suscetível a ansiedade, depressão, uma própria doença intestinal que chama síndrome do intestino irritável. Então, o cara que não é irritado, geralmente quer o bosta. Olha que estranho. Eu falo assim, aquele cara não é um bosta, justamente porque ele não tem bosta. Ou ele é o cagão, né? Que é aquele que tá naquela situação de perigo ali e tal, e tem um funcionamento intestinal mais acelerado. Então, esses termos que surgiram ao longo da vida, né? O cagão, o bosta, ou o enfesado, são todos conceitos que foram criados e reportando a essa condição de equilíbrio ou desequilíbrio intestinal. Então, quando a gente tem estratégias alimentares para modular esse intestino, a ideia é que nós possamos melhorar comportamento, doenças metabólicas e autoimune. Então, hoje a gente já tem estratégias de comer de forma adequada para que nós não tenhamos os agressores intestinais. Então, eu faço uma analogia que é como se esses 200 metros quadrados fossem uma proteção do nosso corpo, como um muro
protege uma casa, a gente não tem invasores, não tem bandidos, e os bandidos passam lá fora e vão embora. Então, os compostos que a gente consome, que são compostos do mal, o ideal é que eles passem por esse tubo intestinal e vá embora com a bosta. No entanto, se quando a gente tem um muro de uma casa quebrado, um portão aberto, a gente fica vulnerável a uma invasão. E esses compostos que não são legais, que são compostos toxigênicos, que a gente chama, eles podem invadir esse corpo. Então, quando a gente tem uma integridade do epitélio intestinal, é como ter um muro de proteção da sua casa que vai ter o bandido na rua, mas tendo um muro adequado, ele não vai invadir o teu corpo. Isso é chamado de endotoxemia, que é uma capacidade do corpo absorver compostos que não deveria. E que eu chamo isso de rala-tripa. Quando a pessoa tá com a tripa ralada, e aí uma calça jeans que não faz nenhum problema num joelho que não tá ralado, mas quando ele tá ralado, ele gera uma sinalização de que tá ardendo, de que dói. E o nosso intestino, quando tem lesões, como se o muro tivesse quebrado, ele fica vulnerável, que eu chamo de condição de rala-tripa. Que a ciência chama de leak gut syndrome, que é síndrome do intestino permeável. O intestino que tá mais permeável. Tá inflamado? Isso, uma inflamação de baixo grau. E essa inflamação de baixo grau acaba repercutindo em resistência à insulina, em fígado gorduroso, em comorbidades associadas à menopausa, dá mais fogacho, mais calorão. Então, quando se modula o intestino, se equilibra essa condição de defesa do nosso corpo, chama imunidade inata. E quando nós temos uma imunidade inata treinada, nós temos menos doenças metabólicas, autoimune e comportamentais. Perfeito. Então essa frase, a velha frase que se diz aí, você é o que você come, ela é parcialmente correta, né? Porque isso. Não é só isso, ela vai além disso. Ela vai além, ela é o que você digere, absorve e como você expõe esse corpo aos agentes agressores. E aí tem vários agentes agressores e hoje a ciência se rende aos ultraprocessados gerarem dano no intestino e no corpo de maneira geral. Tem um estudo muito legal que foi publicado agora, em 2025, em que eles pegaram um grupo de uma população com sobrepeso e submeteram o grupo estudado a uma dieta com valor calórico igual, só que metade estava numa dieta com ultraprocessados e metade com dieta mais natural, comida de verdade. Ok. E eles fizeram um estudo randomizado e controlado. O que quer dizer isso? As 40 pessoas que comeram ultraprocessado durante 8 semanas, depois comeram 8 semanas de dieta saudável. Então ele passou... Comida de verdade. De verdade. Então ele comeu 8 semanas de dieta ultraprocessada com o mesmo valor calórico e 8 semanas com dieta saudável, com dieta com comida de verdade. Tipo biscoito recheado? Não. Não, eu digo a ultraprocessado. Isso. O que é ultraprocessado? Só pra galera entender. É ultraprocessado pra entender é assim, ó, tipo... Pacotinho laranja. Laranja é alimento. Laranja cortada em fatias. É processada, minimamente processado. Assim? Suco de laranja é processado. Tang, ultraprocessado. Ok. Entendeu? O Tang é o que nem laranja passou ali. É só o flavor, a cor e tal. Então isso é ultraprocessado. Só que todos têm caloria. Então com a mesma caloria, quem comeu ultraprocessado ou quem comeu o saudável, o alimento de verdade, teve melhores resultados em perda de peso e resultado metabólico no momento do estudo com comida de verdade. E aí que vem uma grande frase que é descasca mais e desembala menos. Porque com isso a gente vai ter mais qualidade de vida, mais saudabilidade e não só mais calorias. Então, ganha muita notoriedade nos últimos anos que você não é só o que você come, você tem que saber o que você come. Ok. E não são só as calorias, são as escolhas alimentares. Tem uma nutricionista que tem uma frase, né, o nome dela é Vânia Matoso, que ela diz assim: o que você tem que comer? O que você tem que tomar? E aí ela diz, você tem que tomar decisões. E dentre as decisões, uma delas é comer mais comida de verdade e menos ultraprocessados. Porque às vezes as pessoas só querem fazer uma dieta específica com um padrão, com um rótulo, que é isso ou que é aquilo, mas esquecem que precisam dar prioridade em comer comida de verdade. Olha só. Doutor Murilo, e a melhor maneira da pessoa identificar se ela tá
se ela tá bem ou não tá bem, qual é o sintoma, por exemplo, pelas fezes ela pode identificar se tem algo errado ou que tipo de caminho... Sim, tem um grupo de pesquisadores que validou uma escala, que é a escala do cocô, que ela tem um nome científico, chama escala de Bristol, que é o pesquisador que provou que a alteração na consistência das fezes, ela repercutia sobre o que o indivíduo está passando. Então, quando a gente tem nessa escala de Bristol, ela vai de 1 a 7. O 1 é o tipo cocô cabrito, aquele cocô cáprico, que é aquele cocô com esforço, que salta aquela veia. A gente tem uma veia aqui que chama veia cagalhona, né? E quando você força demais, ela dá aquela pulsada aqui. Dá uma dor de cabeça. Então, quando ela dá aquela pulsada aqui, aquele cocô com muito esforço, com muita dificuldade, que é o cocô cabrito, o cocô cáprico, tipo 1, é um cocô que remete a efeito opioide no corpo. Você tá comendo compostos que interferem nessa motilidade intestinal e tal, e tá muito suscetível a alergias alimentares. Um tipo 2 é um cocô que faltou água, porque o corpo, ele é muito perfeito. A gente usa pelo menos 8 litros de água por dia para gerar as hidrólises, as quebras dos alimentos na presença de água. E o corpo reabsorve essa água no intestino delgado. Mas quando falta água, e dá até sede quando eu penso nisso... Vai buscar onde essa água? Então. Quando falta água, o corpo tem um mecanismo de recuperar a água, que ele chupa da bosta. Exatamente. Então a gente tem 2 opções na vida. Ou a gente toma limpa, ou se faltar na nossa ingestão diária, o corpo recupera isso. Chama reabsorção hídrica no intestino grosso. Que é literalmente chupar a água da bosta. E às vezes as pessoas perguntam, pô, Murilo, tô com a pele feia. E eu pergunto, de onde é a sua água? Né? Será que você tá ingerindo de forma adequada ou o corpo tá buscando lá? Então um cocô tipo 2 da escala de Bristol pode ser falta de água. Um tipo 3 já está no tipo mais ou menos normal, ganhando uma consistência de uma banana ali e tal. O 4 é uma bananinha madura, que é o ideal, que é o cocô... Bananinha madura. Isso! Meio molinho, assim. Você está bananinha madura? Tá bem. Que eu chamo de cocô jacaré também. Que ele deita em berço esplêndido, assim, no vaso e fica com o olhar fora d'água, sabe? É aquele cocô... E tem aquele que é o eu voltarei. Isso! Esse é o alpinista, né? Que ele fica escalando a louça ali. E aí Eu voltarei. Tipo filme, né? Eu voltarei. E a gente tem o tipo 5 e 6, que já são aqueles mais explosão, bate na água, volta na tampa e tal. Que também, esses aí já remetem a distúrbios de sensibilidades alimentares, presença de muco nas fezes. E todos esses tipos de cocô, hoje já são considerados no guideline da Organização Mundial de Gastroenterologia para se determinar um possível diagnóstico de síndrome do intestino irritável, que é uma condição clínica, médica, que hoje essa escala de Bristol permite que os médicos, ao avaliar o tipo de cocô, possam suspeitar de síndrome do intestino irritável sempre que há dor envolvida no processo e alteração na consistência das fezes. Importantíssimo, né? Caramba. E, inclusive, o conselho, né, da gente é sempre olhar pro cocô. As pessoas não olham. Contemplar a sua obra. Isso! Aplaudi-la e observar situações de sangramento, Isso. que tenha muco, a presença que tem ali. Hoje na aula foi fantástica a aula desse menino aqui, que esse cara mora no meu coração, eu admiro demais. Ele falou sobre aquele primeiro cocô, que é o cáprico, que seria o cocô de bolinha do cabrito lá, né? Que está relacionado à alimentação, à dieta, bem característica. Ou a falta de água, por exemplo? Ou a falta de água, ou caseína. Ele falou da caseína, que tem aonde? No queijo, né? E aí os antigos falavam, entendeu? né? O queijo tranca. É porque existe um composto no queijo chamado BCM7. O que é isso? É a beta-casiomorfina 7. E ao a gente falar morfina, beta-casiomorfina, a morfina é um peptídeo opioide utilizado para dor. E que quando as pessoas têm dor, normalmente ao usar morfina, elas têm constipação intestinal. Então, um dos efeitos da beta-casiomorfina derivado de caseína é gerar ligação em receptores opioides intestinais. Isso gera um cocô tipo cabrito. E aí a pessoa é viciada nisso e não consegue parar de comer. Não quer dizer que faz mal para todo mundo o leite, mas para pessoas que têm cocô tipo cabrito, vale a pena o sinal de alerta
Tem um suplemento que é a caseína, né? Tem o caseinato de cálcio. Tipo, a caseína da noite, que a pessoa de noite toma pra não sentir fome ou pra Isso, ela é bem sacietógena, porque ela é de difícil digestibilidade. Antigamente se utilizava muito em suplemento hospitalar. O nome dele chamava Caseical, que era um caseinato de cálcio extraído de leite, né? Mas ele gerou tanta complicação hospitalar, até o ponto de gerar fecaloma. Fecaloma é uma formação de fezes extremamente rígidas, que normalmente tem que se tirar com uma estratégia, uma manobra de enfermagem. Caraca. Se tira esse fecaloma e tal, que é uma bosta seca. E isso se mudou hoje a suplementação hospitalar para whey protein, que é a proteína do leite, mas não derivada da caseína, e sim do soro. Que aí ela não tem a BCM7, a beta-caseomorfina 7. Então os caras vão achando as estratégias, né? estratégias para driblar. E essa questão do consumo de água? Se falou muito tempo, a gente ouve 2 litros de água, 2 litros de água, 2 litros de água. Hoje parece que está caindo um pouco disso, porque cada pessoa tem a sua necessidade, Isso. então existe um... Normalmente a gente fala que a ingestão hídrica, ela deve representar aproximadamente 35 ml para cada quilograma de peso corporal. Então, quando você pega o peso de um indivíduo, 100 quilos, seriam 3,5 litros. Certo. Mas isso não necessariamente é de água. Porque a água está presente em inúmeros alimentos. E aí, quando a gente pega uma dieta seca, uma dieta só de farinhas, só de ultraprocessados desidratados, tu tem uma necessidade de daí 3,5 litros. Mas se ao mesmo tempo você tem uma dieta que você ingere alimentos que já tem água na composição, e por incrível que pareça, por exemplo, brócolis, couve-flor, 86% de um couve-flor é água. Então você já tem água em alimentos. O problema é que as pessoas trocaram por ultraprocessados. E aí o biscoito tem quase nada de água, o pão tem quase nada de água. E aí acaba que você tem uma necessidade de ingestão hídrica maior, porque tem um consumo exacerbado de alimentos muito desidratados, alimentos que vão ao forno, que aí você precisa, claro, contrabalancear isso e ter a ingestão de água propriamente dita. Mas digamos então que a ingestão hídrica deve girar em torno de 35 ml para cada quilograma de peso corporal. Isso seria uma individualização da ingestão hídrica. Perfeito. Mas se Talvez houver... eu fui num gasto, acho que era... eu falar de cocô, né? Daí o cara falou assim, como é que tá teu cocô? Tá de comer de garfo, de colher ou de tomar de canudinho? Eu prefiro nenhuma das 3 opções. Né? E qual é a relação? A gente até conversou sobre isso, doutor João. Né? Sobre essa relação do intestino, né? Da saúde do intestino com os problemas de problemas mentais mesmo, né? Ansiedade, depressão. Legal. O eixo intestino-cérebro. Exato, o eixo intestino-cérebro. Que é muito falado. O grande pesquisador disso no mundo chama Dr. Emerson Meyer. Ele é um médico, ele é de Los Angeles, e ele é o grande estudioso da conexão intestino-cérebro. E ele chama essa conexão de conexão bidirecional, que é o cérebro conversa com o intestino e o intestino conversa com o cérebro. Eu tenho uma analogia da comunicação intestino-cérebro, que é como se o nosso intestino fosse um lago. Existe um feixe nervoso chamado vago, que leva a informação do intestino para o cérebro. Então, o vago seria um lago com um rio. Então, o lago, o intestino, o rio, o vago, e o cérebro, o oceano. E aí, se você tem um lago contaminado, com certeza o rio levará a contaminação para o oceano. E isso vai gerar problemas comportamentais na analogia de lago, rio, oceano. Não vai matar todos os peixes do oceano, mas com certeza vai comprometer aquela região próximo à barra. E o que é a barra, esse encontro do rio com o oceano no cérebro? Chama uma região chamada de núcleo solitário, que é onde o vago libera os neurotransmissores. Então, quando a gente tem um desequilíbrio no intestino, seja ele por causa de consumo exacerbado de alimentos que fazem mal, seja ele por uma mudança do ecossistema intestinal, que são as bactérias que convivem conosco, nós temos degradação de nutrientes. Um deles, que é uma história que eu acho que vale a pena contar aqui, o Meyer, esse pesquisador, ele avalia a influência das bactérias no triptofano.
Triptofano é um aminoácido. Que quando esse aminoácido é usado por bactérias boas, ele vai para a via de serotonina. Serotonina é um neurotransmissor fantástico para melhorar comportamento, que estimula o vago, e o vago leva um sinal elétrico, e lá no núcleo solitário ele libera os próprios neurotransmissores de equilíbrio, que é a serotonina. Agora, se no intestino tiver bactérias do mal, o triptofano não vai para a serotonina, ele vai para a quinurenina, que é um composto que gera excitação neural. E gera neurotoxicidade, gera excitação neural. E está associado com sintomas semelhantes à esquizofrenia. E aí eu costumo explicar para as pessoas de uma forma lúdica que é como se as nossas bactérias fossem 2 cantores. E que se o cantor que tá ali é o Roberto Carlos, ele olha pro triptofano e diz: quando eu estou aqui, eu permito que você vire serotonina. Agora, se por um acaso você tem lá no intestino a Joelma, e aí você tem o Calypso, e aí ele vira quinurenina. E a quinurenina gera excitação neural. Então, dependendo do que acontece no intestino, pelo metabolismo microbiano da expressão de uma enzima chama indoleamina 2,3-deoxigenase, que é a enzima que converte para quinurenina, essa expressão bacteriana gera excitação neural. Então, é muito comum que crianças que têm monotonia alimentar com alimentos ricos em triptofano e um peido muito fedido tenham estereotipias. Que é uma coisa muito comum. Soltou um Calypso ali. É isso, aí tem essa alteração e tal. Então o que acontece no intestino realmente repercute. E a gente tem uma sensação que faz parte dos 7 sentidos. Porque até então a gente tinha certeza que era paladar, olfato, tato, audição e visão. Hoje não mais. A gente tem mais 2. Chama propriocepção e interocepção. O que é a propriocepção? Se você fechar os olhos, se você fechar os ouvidos, se você não sentir cheiro, nem gosto, tampouco alguém encostar em você, você tem a percepção de que se você está sentado, ou em pé, ou sobre um pé só, isso chama propriocepção. A capacidade do cérebro perceber como você está posicionado perante o planeta. E a interocepção é a capacidade do seu cérebro perceber o movimento das vísceras. Então, estudos comprovam que quando você reza Ave Maria em latim, a sua movimentação diafragmática, por rezar aquilo de forma repetitiva, gera uma percepção no cérebro que gera calma. Então, o rezar repetitivo pode promover a interocepção, que é calma. E a gente sabe que a interocepção vinda do intestino existe. Que existem compostos produzidos no intestino, como ácido graxo de cadeia curta, que sinaliza feixes nervosos, que geram uma interocepção que promove calma. Então, da mesma forma que você tem no intestino movimentos viscerais que podem estar remetendo à condição de estresse, você tem também a condição de calma, chama interocepção, que é o sinal oriundo das vísceras que gera uma percepção no cérebro. Olha só. Eu tô cagado aqui, mas tô tranquilo. Ainda bem. Pô, o Murilo, quando eu fui fazer aquele evento para nutricionistas, né, que você palestrou e tal, eu brinquei com isso, né? Porque eu falei, caramba, eu vim aqui achando que era um evento que vocês iam ensinar como a gente deve comer, mas não, vocês estão ensinando como a gente tem que cagar. É, né? Isso. Porque era muito mais sobre eliminar do que ingerir, né? É que hoje, assim, quando a gente tem, por exemplo, marcadores, existem exames, chama coprológico funcional. O nome é estranho, né? Aquele que eu passei pra você. Que é o que você avalia o que tem na sua bosta. E se lá tem proteínas mal digeridas, isso quer dizer que você comeu caro. Por que o milho não dissolve? Então, o milho por que o milho sobrevive a gerações? Pergunta técnica. Então, o milho, eu chamo ele de... o milho, né? Eu chamo ele de te vejo amanhã. Que tu come hoje, amanhã você não tá aí, né? Então eu te vejo amanhã. Porque ele tem uma película que é formada por beta-ligações. São ligações de celulose que o nosso corpo não tem capacidade de produzir a enzima que quebra aquela camadinha protetora. E aí a gente não chega até o conteúdo que tem no germen ali, que tá no centro do milho, porque a camadinha protege ele.
É uma forma dele garantir que aquela semente perpetue aos ambientes de intempéries da natureza para que ele gere uma nova planta. Então ele tem um fator de proteção, que a gente chama de fator antinutricional, que é uma casca então, tecnicamente o milho não digerida. Não faz muito bem. Então, quando a gente vira ele do avesso, numa pipoca, quando a gente cozinha ele e gera quebra térmica desta membrana, ele vira uma excelente fonte nutricional. Mas quando ele está na sua forma íntegra, não passível de ação dessa enzima, ele só faz um passeio no meio das tripas. Ele não é absorvido, então você... porque é um negócio que rato gosta, né? Então você já tem que desconfiar, né? Se desconfiar de um troço que rato vai lá comer milho, né? Pô, me lembro quando meu avô tinha a fazenda e os cavalos... No meio daqueles sabugos de milho... Que já usei muito, inclusive. Pra me limpar no mar. O sabugo de milho, aquele seco que o cavalo come, não é o que a gente come milho cozido, né? Sim. Eu me lembro que às vezes tinha rato, né? Que roía, ia lá e tal, entrava. Então, mas sobre ratos contaminantes e tal, eu acho que vale a pena um bate-papo aqui, porque todos que nos assistem também precisam levar um recado de saúde pra família, né? E eu acho que o armazenamento indiscriminado de grãos, de cereais e o beneficiamento posterior desses grãos que não tiveram um armazenamento adequado, eles são suscetíveis a contaminações, não só por insetos, roedores, mas também por toxinas de fungos. E aí os farináceos, e aí eu poderia colocar nessa escala aí a farinha de trigo, a farinha de milho, usada indiscriminadamente, essas farinhas como fonte da base alimentar, elas nos tornam vulnerável à contaminação de uma micotoxina, que é uma toxina derivada de um fungo, que por sua vez pode gerar distúrbios estrogênicos. E hoje a gente tem ouvido muito falar em lipedema, em endometriose, em transtornos da menopausa, fogachos, aqueles calorões e tal. Isso tudo são alterações de oscilação estrogênica. E uma micotoxina dos fungos que contaminam as lavouras e que, por sua vez, se perpetuam nos armazenamentos é a zearalenona, uma micotoxina produzida por um fungo que gera alterações estrogênicas. Então, assim, acho que vale a pena a gente considerar. Comer um milho, ok. Um milho na brasa, um milho assado, uma polenta, como uma estratégia alimentar, um curau de milho. É um alimento fantástico. No entanto, balizar a sua dieta em comer só farinhas, eu acho que tem que se repensar isso e comer mais comida de verdade. Nessa linha, então, de separar, digamos, o que é saudável do que não é saudável, quais são os alimentos que a pessoa deve eliminar da dieta de preferência, evitar ou eliminar? Vamos lá. E quais são os alimentos que são realmente saudáveis, os mais saudáveis de se comer? Poderíamos destacar aqui, então, os 5 mais e os 5 menos, né? Ok. Então, os 5 menos, né? Os piores. Então, os piores eu colocaria os 5 brancos. Tem 5 brancos muito ruins. Um deles é sal em excesso. Outro, açúcar em excesso. Nós temos o leite em excesso, e tudo isso é branco. Gordura saturada é um problema, se a gente for pensar ela somente como um problema em embutidos, principalmente. E desses brancos aí, a farinha entra como um dos brancos, principalmente a mais beneficiada, como os piores. E aí, dos alimentos feitos com esses brancos, a gente tem uma junção, por exemplo, no biscoito recheado, que ele é uma junção de farinha branca com açúcar, sal... gordura. E gordura saturada. Então, a gente tem nesse o complexo do mal. Então, o biscoito recheado, pra mim, ele é o abominável. Esse é o pior de todos, porque às vezes para clarificar e tornar branco aquele miolinho, ainda se utiliza dióxido de titânio, que é um aditivo que gera alteração da permeabilidade intestinal, quebra um muro de defesa das pessoas. E muitas vezes é isso que se dá para criança, né? Então, e o que olha só o que é legal. O que é recomendado do consumo de biscoito recheado é que uma pessoa consuma no máximo um biscoito e 1/4. E eu não conheço uma criança que come um biscoito e 1/4. Ela come o pacote no quarto. Sim. Pô, bem isso. Eu já detonei tantos. Então, eu acho que esse é o... Agora que eu tô entendendo o Brumadinho.
E aí, o refrigerante entra entre os piores, porque ele é a base de açúcar. Os achocolatados entram como base de açúcar. Por isso que o biscoito, se você deixar lá, ele não fica, estraga. Ele não estraga, No máximo ele fica mole. Refrigerante também. Você pega lá, ele tá velho, mas ele tá ali ainda. Então, o que não estraga, a gente tem que ter mais medo. Então, esse tá entre os piores. E dos melhores. Sim. Dos melhores, nós temos que ter alimentos que têm cor. Então, alimentos que são ricos em compostos fenólicos e tal. Então, eu poderia colocar entre os melhores aí, eu poderia colocar banana, que é um alimento incrível, que é uma fonte de carboidrato adequada, tem fonte de fibra solúvel. Eu, por incrível que pareça, colocaria o chuchu. E que todo mundo diz que é terrível, que não tem gosto de nada e tal. Mas que ótimo que não tem gosto de nada. Pior se tivesse gosto de coentro, né? Que é terrível. Então eu odeio coentro, né? Então quem gosta de coentro bota no chuchu, ele acaba com gosto de qualquer comida, né? Então, fica tudo com gosto de coentro. Então eu penso assim, cara... que o chuchu tem aí 3 vitaminas importantes. A, B e C, né? É água, bagaço e casca, né? Então, assim, eu penso que esses alimentos que têm água na composição, tipo chuchu, abobrinha, abóbora, são fantásticos, porque eles já nos dão água. Por que eu já ouvi falar que... aí você, de repente, pode até responder. Eu ouvi falar que banana é antidepressivo? Então, acredita-se que a banana seja uma fonte de triptofano. E o triptofano, quando a microbiota está padrão Roberto Carlos... ela converte para a via de serotonina. E aí, fisiologicamente no corpo, o triptofano segue a via da serotonina e, portanto, melatonina. E aí melhora sono, melhora equilíbrio. Então, mas não é o alimento mais rico em triptofano, a banana. É o frango, o leite também tem triptofano. Então, se pensar pelo triptofano, existem alimentos mais ricos. Mas a banana tem fibra solúvel, tem água. É um alimento super ok e para a população brasileira é incrível. O aipim seria uma raiz fantástica. Dependendo da forma que o cara usa, a banana também pode ser antidepressiva. Só tava devagando aqui. Depende da banana. Como, né? Doutor, você não pode ir embora antes de falar de jejum aqui, porque as pessoas sempre têm essa dúvida. Muito bem lembrado. Do jejum. Então vamos, que legal, né? Acho que isso é importante falar. O jejum, ele é uma forma da gente se preparar para saber se o corpo está bem. Então uma pessoa, quando ela vai fazer um exame de sangue, ela faz 12 horas de jejum para ter um parâmetro de comparação para saber se ela está bem. Então quando ela quer saber se ela está bem, ela faz jejum de 12 horas. E por que não pode passar? Já ouvi falar que não pode passar das 12 horas. Não, tu pode, só que o jejum fisiológico é a gente ter um período de fase alimentada e acordado e uma fase não alimentada, pra gente renovar o nosso metabolismo como um todo, inclusive tudo que chega nesse intestino. Então a gente tem que ter um tempo pra tudo acontecer. O problema é que as pessoas acham que comer é igual telecena, que é de hora em hora, né? De hora em hora sai o resultado. E tem gente que come de hora em hora compulsivamente. E não deixa o corpo ter o seu período de descanso, tanto da microbiota, o teu corpo se preparar para reorganizar o sistema. Então tu não consegue receber visita a vida inteira, o tempo inteiro em casa. Tu tem que um momento parar e reorganizar. E o corpo é a mesma coisa. Então essas 12 horas de jejum deveriam ser obrigatórias. E tu pode estender isso em alguns dias da semana para te otimizar a via de ativação, chama SIRT1, que é induzida pelo jejum, para que a gente melhore o catabolismo do organismo, para que esse organismo comece a usar os depósitos que ele guardou durante as fases alimentadas. Então a gente tem que garantir esse equilíbrio metabólico. E aí fazer um jejum de 12 horas é o mínimo que eu espero para todo mundo, que é o que você faz para saber se você tá bem em um exame. Só que as pessoas não estão dispostas, nem preparadas. Sim. Porque para isso tem que dormir. Tem que ficar 8 horas sem comer dormindo. Esse aqui fez um jejum de 72 horas. Eu faço, na realidade. A cada 4 ou 5 meses, eu faço um jejum de 72 horas. E ele reseta o teu metabolismo. Isso. Isso é muito comum em algumas religiões. E é bom pra saúde isso? Então, ele tem os seus benefícios. Certo. E que muitas pessoas se adaptam super bem. Eu faço de 24 horas, com uma maior frequência do que você. Com que frequência? Eu chego a fazer de 24 horas uma vez por semana. Mas é uma opção, e que é uma opção que o meu trabalho depende disso. Como eu ministro aulas com apoio zero de slides, de artigos, de nada, é só o que tá aqui, eu entendo que para aquele momento eu possa buscar as informações, eu não posso estar alimentado, senão o sangue vai todo para as vísceras e falta
uma energia para que eu possa buscar as informações. Então, nos momentos em que eu tenho aulas mais exaustivas, tipo 6, 7 horas de aula num dia, naquele dia eu opto por não comer. E aí eu faço uma refeição à noite, no dia anterior, e vou só jantar depois das aulas no outro dia. Mas isso, para mim, é muito tranquilo, porque eu me adaptei a isso. Existem algumas religiões... Me deixa mais ligado, então. Isso, me deixa mais alerta, mais esperto, com as informações mais rápidas naquele momento. E quando eu como, não, entro num momento de... E essa ideia do jejum mais longo resetar o organismo, então, ele faz sentido? Porque assim, ó, eu vou fazer uma analogia, né? A gente vive com milhares de micro-organismos conosco. Eles dependem de nutrientes para eles sobreviver. Certo. O que para um homem é 100 anos... para um cão é 17. Para um rato é 90 dias. Para uma borboleta, 1 dia. Para bactérias, 2 dias. Chama tempo de vida. Então, o que para um homem é 100 anos, para um cachorro 17 anos, para uma bactéria 2 dias. E quando a gente tem um jejum prolongado de mais do que 24, 48 até 72 horas, a gente não tem chegada de nutriente para essas bactérias que estão lá potencialmente em desequilíbrio. Então tu gera uma hipóxia intestinal, tu gera um reset deste ecossistema intestinal, e quando tu volta a comer adequadamente, tu nutre um ambiente adequado para conviver com você. Então você faz um resetar de metabolismo, tu entra, claro, numa fase, durante um jejum tão prolongado, em uma hipoglicemia adaptativa, então você não pode fazer atividade física, você tem que estar um pouco mais zen, tem que ingerir água, tem que ter uma exposição solar para ter uma ativação de vitamina D. Então não é só simplesmente parar de comer e achar que é isso que vai resolver, porque isso pode gerar desequilíbrios também. Mas fazendo de forma orientada, com uma supervisão, é uma excelente estratégia e pode ser utilizada para resetar o organismo como um todo, e pensando pelo mundo do microbioma, é completamente plausível isso. Porque se você ficar 100 anos sem ter comida em Blumenau e jogar um casal de japoneses lá, talvez daqui a pouco ele vira o bairro da Liberdade. Só que para isso só tem que chegar sushi e sashimi, né? Não pode voltar até Oktober, porque senão vai sobreviver novamente os alemães e tal. Então, só fazendo uma analogia, que não é só o jejum, é o que você escolhe comer depois. Uma carregada na tua própria bateria funcional. Dá um reequilíbrio metabólico e ele acaba, muitas das vezes, o principal sintoma acaba sendo melhora de humor. Ele melhora rapidamente o humor, porque todo esse metabolismo do triptofano, ele é resetado. E aí você passa a utilizar e fazer uma biossíntese dos nutrientes de forma mais adequada depois. Além disso, tu tem uma capacidade de ejeção das enzimas, das secreções do corpo, quando volta a alimentar, de uma forma reequilibrada. Ou seja, tu tira os resíduos tóxicos que estavam ali junto com você. E mais energia também. Começa a sentir mais energia, você ficar... A pessoa que come direto, ele acaba ficando meio mole, meio letárgico, né? E nesse momento que ele faz um jejum desse, você mesmo deve sentir isso. Você vem com mais energia, você fica bem. Sim. E as pessoas pensam que vão, porque não comeram, vão ficar mal, né? Mas assim, é importante ressaltar que nem todo mundo vai se beneficiar. Algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas que não têm reservas, não têm depósitos, né? Que já estão num IMC, que é o índice de massa corporal, que já estão muito magros e tal. Acho que vale a pena entender isso. Mas não é um problema quando a gente pensa que quenianos fazem 40 km em jejum. E os caras correm e se adaptam a isso, né? E essa adaptação faz com que eles fiquem muito melhores. E por incrível que pareça, existe uma pesquisa que eles avaliaram a bosta dos quenianos com maior desempenho nos últimos 3 anos. E eles viram que eles tinham uma bactéria em diferença das outras pessoas, chama Veillonella. E é uma bactéria que consegue degradar um substrato que chama lactato, que é o que gera dor muscular, o que gera acidificação metabólica durante o overtraining, porque o que eles fazem é um treino longo, um treino de exaustão. E eles viram que essa Veillonella consegue converter o lactato em succinato, que é um ácido graxo de cadeia curta que nutre o corpo durante a atividade. E eu acho que daqui a pouco vai ter até um doping isso. Eles vão ter que saber se as pessoas transferiram a bosta dos quenianos para que eles tenham mais desempenho. E teve uma pesquisadora que
ela é de Harvard, inclusive, ela é uma nutricionista, ela avaliou metabolômica. Ela pegou essa bactéria, botou em camundongos e levou eles à exaustão. E o camundongo que não tinha o transplante da veillonella durava menos tempo no exercício de exaustão do que o camundongo que tinha sido transplantado com a veillonella. Então, assim, a gente tem adaptações que a gente não conhece todas. O camundongo grequeniano. É isso, ele foi treinado. Então eu costumo dizer que esse universo desconhecido microbioma é como o fundo do oceano. 70% do planeta está debaixo d'água, a gente não conhece ainda. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que conhecer cada vez mais, buscar cada vez mais, e entender os benefícios. E inúmeras pessoas vão se beneficiar de jejum, outras vão se beneficiar de leite, outras vão se beneficiar de milho. Mas o que a gente tem que entender é que o que é alimento para um pode ser veneno para o outro, e o que faz bem para um não faz bem para o outro. Por isso, profissionais bem capacitados precisam estar orientando este processo para que a gente não tenha também banalização de conceitos. E daqui a pouco todo mundo parar de comer e gerar uma hipoglicemia, gerar uma queda por uma hipoglicemia. Eu acho que vale a pena ter uma orientação. Tem que ter uma orientação médica sempre, galera. O papo com o Murilo não é pra... Não. Cara, olha quantas palavras que eu nunca ouvi falar na vida que ele destrinchou aqui e que quem tá ouvindo tá... Eita porra! Inclusive, pô, a gente vai ter que conversar... outras vezes, muito mais, papo muito Mas o Murilo é um grande amigo, cara. Então, pô, muito legal receber ele aqui. Nós vamos ter que encerrar agora. Sim, porque eu tenho que fazer o show agora, nesse momento. Daqui a pouco, né, Stand-Up Raiz, eles estão aí, 2 sessões super esgotadas na The House. Mas eu queria agradecer muitíssimo a participação. Muito obrigado, Murilo. De verdade. Doutor João Cabral também, que é parceiro nosso. Nossa, muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar um pouco. Realmente, a gente fica com vontade de... Com certeza. Fala em parceria, agradecer também a Cell Shop, que é a nossa patrocinadora aqui do The House Talks, o Grande Jorbel, que é a melhor casa para você comprar o que você quiser no Paraguai. Não fica rodando, chega lá em Foz do Iguaçu, vai para o Paraguai e direto para Cell Shop, porque tudo que você está procurando você acha lá. É isso aí. E você que está inscrito no canal, muito obrigado por acompanhar. Quem não está inscrito, se inscreve. Obrigado aí pelos 3 milhões e meio de visualizações nesse pouco tempo do podcast, em menos de 2 meses. Até agradecido ao Dr. João. O corte dele é campeão de... Incrível, campeão. Então, muito obrigado. Obrigado você que acompanha. Muito bom. Muito obrigado novamente. Tá bom? Um prazer conversar com vocês. Descasque mais e desembale menos. E ó, tem uma frase no teatro que é, ó, bosta, que é sorte. Então, que todos possam fazer uma linda bosta. Aê, muito obrigado. É isso aí, Murilo. Valeu, muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Até mais. The House.